programa Família, etc. e tal, mais uma vez aqui na TV Polo, o canal da cidadania, feito com muito carinho para você, querendo levar informações sobre educação, família, saúde, comportamentos. Fique conosco, sou Miriam Costa e no programa de hoje estou recebendo a nutricionista Vânia Carmen de Jesus Reis e abordaremos o assunto obesidade infantil. Vânia, é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Miriam. Prazer é meu estar aqui. Sinta-se à vontade. Obrigada. Tá bom? Aqui é a nossa casa. Tá ok. Bom, esse assunto, Vânia, que deixa os pais muitas vezes tão preocupados, né? Se a criança está comendo besteiras, e às vezes quando leva no pediatra, e aí o peso já está um pouquinho fora do normal, os pais já começam a fazer uma dieta maluca, ou então deixam as crianças sem comer aquela coisinha que ela gosta e que às vezes nem vai fazer tanta diferença. Vamos falar sobre isso para os nossos telespectadores, que algumas vezes estão nessa situação, Claro, né? claro. Bom, eu queria que você explicasse primeiro para a gente o que é a obesidade. Tá ok. A obesidade, Miriam, ela é uma doença crônica, né? Que ela se caracteriza, na verdade, pelo acúmulo de gordura corporal. Certo. Então, funciona mais ou menos assim. Tudo que a gente come, né, que a gente ingere, todo tipo de alimento, ele começa a sofrer o processo de digestão, né? E na maioria das vezes, assim, esses alimentos muito ricos em gorduras, em açúcares, né? Principalmente quando ele é consumido em excesso, o que vai acontecer? O meu organismo, ele vai trabalhar, fazer o processo de digestão e aquilo que seria a sobra, vamos dizer assim, o meu organismo vai armazenar em forma de gordura. Então funciona como se fosse imagine uma conta bancária, né? Quem tem, você tem uma conta no banco. Se você for enchendo, depositando essa conta, e se você não gasta, que na verdade é o sonho de todos nós, né? Você vai ter o quê? Uma conta depois gordinha, né? Porque você não gastou nada daquilo que você depositou. Mas se você deposita o dinheirinho lá na sua conta todo mês ou toda semana, e você gasta automaticamente, então vai haver um equilíbrio, né? Então, o que acontece com o nosso corpo? O ideal é que a gente, né, nós nos alimentemos, mas também possamos gastar toda essa energia que fica armazenada no nosso corpo. Quando isso não acontece, o meu corpo vai acumular e esse acúmulo de gordura, né, é que gera a obesidade. Ah, tá certo. E quando é obesidade infantil? Para que os pais não fiquem desesperados, né? Tudo, tá gordinho, não. Até porque no último programa nós falamos sobre isso, gordinho, magrinho, que é o tal do bullying. Mas para que os pais não cometam esse erro, a criança passou um pouquinho só, porque existe a diferença entre sobrepeso e obesidade. Fala para a gente sobre obesidade infantil. Ok. Infelizmente, a obesidade infantil, ela já é uma realidade nossa também no nosso país, né? Então, assim, há algum tempo atrás, o Brasil ele era conhecido como um país de crianças desnutridas. Então, assim, há coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente sempre via nas manchetes dos jornais, né, aquelas crianças, às vezes nas revistas, né, crianças com desnutrição mesmo, né, com baixo peso. Essa era a realidade do nosso país. De alguns anos para cá, essa realidade ela foi sendo transformada pela realidade da obesidade nas nossas crianças. Então, qual é a diferença, na verdade, entre sobrepeso e obesidade? Fale, porque os pais querem saber. Fica todo mundo perguntando. Qual é a diferença? O sobrepeso, que a gente chama, é quando a criança ela tá um pouquinho gordinha, mas ela tem um peso acima do que seria o normal para a idade dela.
Então, assim, toda criança tem um peso e uma estatura que é o normal. Então, o que acontece? A mãe, quando leva a criança no pediatra, acompanha, existem diagnósticos, né, que os médicos fazem, o profissional da saúde faz, pontos de cortes, que a gente chama, né, que seria valores, né, métodos mesmo que os médicos usam para saber se essa criança está crescendo de acordo com a idade dela, se ela está se desenvolvendo, como é que está sendo esse desenvolvimento da criança, a altura, né, o peso ideal. Então, assim, através desses métodos é que a gente consegue saber, por exemplo, uma criança de 7 anos, qual a estatura dela? Qual é o peso dela hoje? Dentro desse ponto de corte, seria o normal para a população? Porque sempre é comparado com a população, né? Então, é isso que a gente chama de pontos de corte. Quando o médico avalia que essa estatura e esse peso está acima ou abaixo do esperado, em comparação com essa população, aí é que vai ser tomadas todas as providências, né? E é assim que vai se diagnosticar. Então, a importância de estar levando Exatamente, a criança no pediatra. No pediatra, né? ter o acompanhamento. O acompanhamento durante o primeiro aninho. Isso. Vai todo mês. E Isso, depois exatamente. vai diminuindo. Mas é importante ter esse acompanhamento. É importante, né? ter esse acompanhamento. Tá. Vânia, eu tenho aqui um dado, né, uma informação, Sim. de que no Brasil, 10% das crianças elas já são obesas. Isso é verdade? Confere? Isso confere, assim, segundo pesquisas, né, que têm sido feitos, vários estudos, não só no exterior, né, geralmente o país que seria mais assim referência quando se fala em obesidade, quando se fala em sobrepeso, a gente sempre compara com os Estados Unidos, que é uma nação assim que as pessoas sempre usam de referência. Mas no Brasil, infelizmente, a obesidade infantil tem crescido bastante também. Então, o último estudo que eu li em torno de 11,7%. Foi um estudo feito por uma universidade no Rio de Janeiro, que avaliou crianças, né, no Brasil, e que chegou a esse diagnóstico, né, de em torno de 11%, 12% já de crianças obesas no Brasil. Então, quando a gente compara toda uma população e acha pelo menos de 10% a 12% dessa população crianças já obesas, é um número considerável. Já né? é preocupante. Já é preocupante, né? Já exatamente. É bastante preocupante. Então, nós até sabemos, assim, nos Estados Unidos, o que mais se come lá, né? Quando a gente vê McDonald's, Exatamente. então, aqueles McLanches que tem o nome de felizes, mas depois, exatamente, né? acaba Gordura, deixando a criança caloria. triste, né? E as nossas crianças aqui não são diferentes, elas querem, né? Elas querem comer isso. Exatamente. E acho que o pai, assim, ele tem que ter um equilíbrio. Vai no pediatra, leva a criança, caso precise de levar para um nutricionista, para fazer um cardápio, alguma coisa mais equilibrada, para que também essa criança não seja penalizada. Exatamente. Eu fico imaginando, né? Uma criança que quer comer essas guloseimas, porque nós adultos ainda até conseguimos controlar. A criança não, a criança é mais difícil. A criança é muito mais difícil. Exatamente. Bom, nós vamos continuar aqui com o nosso papo. Queremos saber sobre as causas. Sim. Tem muitas causas. É importante você ficar ligado, porque a criança ela não fica obesa por si só. Né? Existem vários fatores psicológicos, a própria sociedade, a mídia, hormonal também, né? Isso, a gente pode dizer que é hereditário. Existem causas. Existe causas uma criança que ela tem pais, né, no caso pai e mãe obeso, ela tem aí de 70% a 80% de chance de também se tornar um adulto obeso. Né? Então, quando essa criança ela tem só o pai ou só a mãe obesa, esse percentual já cai para mais ou menos 40% de chance. Certo. Mas nós vamos saber mais informações sobre as causas no próximo bloco, depois do nosso intervalo. Não saia daí.